Abra sua Bíblia em Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa palavra, essa passagem da Bíblia sempre me faz pensar e me faz refletir das muitas angústias que passamos na nossa vida. Mas eu li esse texto, porém quero me basear numa história talvez bem conhecida de vocês. É uma história que vocês provavelmente já ouviram muitas vezes, que é do rei Davi. Eu creio que talvez possa pensar, do rei Davi eu conheço, vou tirar de letra. Mas eu gostaria essa noite de trazer uma interpretação para você acerca da história do rei Davi e como ele enfrentava as suas lutas e os seus dias maus. Visto que hoje, nos dias de hoje, passamos por momentos como esses, dias maus, dias de lutas, dias de angústia, na qual devemos prevalecer sobre o nosso medo e enfrentá-lo de forma que o nosso inimigo não venha a ver ou pensar ou imaginar que lá no nosso fundo, no nosso interior, existe o chamado medo. Mas Lucas, não devemos ter medo, de fato não devemos, mas todos nós temos medos, e esses medos muitas vezes nos impedem de grandes vitórias. Esses medos muitas vezes nos impedem de escrever grandes livros, de abrir grandes empresas, de ter maravilhosas famílias. Mas essa noite, eu acredito que você vai sair daqui entendendo que o medo não prevalece sobre aquele que tem o amor de Deus sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18, vai falar que quando encontramos o perfeito amor, todo medo ele é lançado fora. E esse perfeito amor, obviamente, só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o sinônimo do próprio e verdadeiro amor. Diga-se de passagem que Jesus não tem amor, Ele é o próprio amor. Sendo o próprio amor, eu posso compará-lo como uma fonte de amor, e nós como o rio, que precisamos ser transbordados por esse amor. E agora, se você raciocinar um pouco comigo, você vai entender uma coisa: um rio, quanto mais próximo da fonte, mais limpa é a sua água, e possivelmente mais cheio é o seu afluente. E aqui eu tenho a dizer para você que quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais cheio desse amor você vai estar. Amém? Isso não é tudo, porque quando você tem o amor de Jesus na tua vida, você prevalece sobre o medo. Pode vir pandemia, pode vir crise, pode até vir proximidades de falência, mas entendendo e tendo o amor de Deus na tua vida, nada disso te abala, nada disso te afeta. Ao contrário, Lucas, você supera isso tudo, porque aquele que te escolheu, Ele é maior do que todas as coisas, e aquele que te transbordou desse amor e dessa graça, é o que te fez estar sentado aqui essa noite, ouvindo essa palavra de consolação para a tua vida, para te dizer que se tu tiver o amor dele na tua vida, descansa o teu coração, e todas as tuas batalhas, você vai superá-las, como Davi. Davi, vocês sabem a história, ele era o menor da casa, mas havia algo que Deus procurava em Israel nesses dias, que já não encontrava mais no rei Saul. Até então o rei era Saul, e Deus falou para Samuel, dizendo: Samuel, eu rejeitei Saul, não quero mais ele como rei, eu preciso que você vá até Belém, na casa de Jessé, e dentre os seus filhos, você unja um deles como rei. E a história deixa bem clara que o Davi era o menor da casa, e possivelmente o esquecido, o rejeitado. Mas a Bíblia também deixa bem claro, por outro lado, que nesse momento Deus não procurava alguém com boa aparência ou grande estatura, uma vez que Davi não era um homem feio. Segundo a Bíblia, era de boa aparência, mas não era alto, não era forte, não era alguém competente, se fosse ver aos olhos humanos, para ocupar um cargo de rei dentro de Israel. Mas Deus me ensina uma coisa, que enquanto isso Deus não procurava por alguém que tivesse boa aparência, boa estatura, Ele procurava por alguém que tivesse o coração quebrantado. Ou seja, um coração quebrantado é um sinônimo de essência. Davi era o menor, mas é melhor ser o menor e cheio de essência do que o maior e sem essência nenhuma. Quem está comigo diz amém. Até porque uma semente, ela dá bons frutos, e muitas sementes dão árvores maravilhosas, e tudo começa por uma semente. Então é melhor você ser uma semente com grande boa essência do que ser uma árvore que não dá fruto nenhum.
Então não importa se for o menor, o importante é alguém que tenha conteúdo, é alguém que tenha algo dentro de si para oferecer para alguém. E nesse momento Deus procurava por alguém com um coração quebrantado. Samuel desce até a casa de Jessé. Quando chega na casa de Jessé, obviamente se depara com os filhos de Jessé, os maiores da casa, e imediatamente Jessé apresenta a eles, porque Samuel chegou com o seguinte discurso: eu vim aqui porque Deus me enviou à sua casa, a fim de que dentre os seus filhos eu viesse e pudesse ungir o próximo rei de Israel. Agora você pensa comigo, você já pensou, pai e mãe, alguém de grande importância chegar na tua casa e chegar lá para um almoço, para um jantar, e aí você tem seus 3, 4 filhos, e ele disser assim: eu queria aqui de dentro da tua casa denominar o próximo presidente do Brasil, o próximo governador do estado de Santa Catarina, o próximo prefeito da cidade de Joinville. Eu talvez imagino, ou talvez você, não diferente de Jessé, poderia apresentar aquele o mais idôneo, o mais experiente, o mais estudado. E Jessé fez isso, apresenta o maior. Samuel olha para ele e diz assim: é esse o rei. Quando Samuel vai ungí-lo como rei, Deus brada do céu e diz: Samuel, não é esse o rei. Não é, Deus, não é esse o rei. Porque você olha e enxerga o que está no lado de fora, mas eu vejo o que está lá dentro, eu vejo a essência. Você só vê a casca, você só vê as folhas. Eu vejo o que está germinando dentro do caule. Eu vejo o que pode frutificar lá na frente. Então não é esse. E aqui tem uma grande lição para a nossa vida, que é a chamada a consultar a Deus diante das nossas decisões. Uma coisa que tu precisa saber: Deus, Ele te dá um destino, mas não te conta a finalidade disso. Deus te dá um destino, mas não te conta a finalidade do teu destino. Por quê? Porque nós somos tão falhos a ponto de que, se Deus contar a finalidade do destino, a gente para de consultá-lo e para de conversar com Ele. É por isso que precisamos fazer 7, 8, 9, 10, 15 campanhas da vitória, porque a gente não se acostuma, não cria o hábito de conversar e consultar a Deus diante das nossas decisões. Samuel, por mais ungido e por mais homem de Deus que era, na hora que ele foi tomar uma decisão, se ele não consulta a Deus, ele tinha falhado. Ele tinha errado, ele tinha ungido um cara que não seria o rei de Israel. Quando ele vai ungir, Deus brada: não é esse. Então vamos para o próximo. Vem o próximo, também homem grande, de guerra, soldado. Ele vai ungir e pensa: então é esse. Também não é esse. E a Bíblia vai nos falar que passa 7 homens, e nenhum deles era o rei de Israel. Eu imagino que houve um silêncio dentro de casa. Um ficou olhando para o outro, talvez pensando: acho que o profeta errou. O profeta errou o alvo, errou a casa. Talvez não seja esse Jessé, talvez foi outro Jessé. Não sei se é esse não. Mas de repente o Samuel olha para Jessé e diz assim: Jessé, não tem mais ninguém? Não tem mais nenhum filho? Aí Jessé olha e diz: tem um menor. Como é que é? Tem o menor. Cadê ele? Está lá no campo. Então chama ele. Mas é o menor, chama ele. Mas é o rejeitado, chama ele. Mas ele é o esquecido, ele é diferente de todo mundo, é pequenininho, é franzino, é cheio de sardinha no rosto, é diferente. Não por ter sardinha, mas ele era diferente, era ruivo, diferente de todos da casa de Jessé, que possivelmente eram morenos, altos, cabelo comprido. Davi não, Davi era baixinho, ruivo, cheio de sardinha no rosto. Mas ele está fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. E aqui Deus deixa um recado para nós: 7 homens dentro de casa, 8 homens na família e só um trabalhando. E Deus diz para nós que não chama ninguém desocupado. Está cuidando de ovelhas, chama ele. Mas é o seguinte: aqui em casa a gente só se senta para comer, ou melhor, o menor, o Davi, só se senta para comer na mesa depois que todo mundo já passou pela mesa. Não, mas hoje vai ser diferente. Ninguém senta na mesa sem o menor chegar. Chama ele. Eu imagino um servo saindo correndo.
Chega lá no campo e diz: Davi. Chega mais. O que foi? Sabe o Samuel? Sei, o profeta? O profeta, está lá em casa. O quê? Está lá em casa. O que veio fazer? Não sei, falou que ia sair um rei lá de casa lá e não foi nenhum dos teus irmãos lá, os grandão. Sério, corre lá. Eu imagino Davi arrumando o sapetrecho dele, pegando a funda, colocando na cintura, pegando o cajadinho dele e sai voando para casa. Quando chega em casa, aí o menor chega e Deus olha para Samuel e fala lá no seu coração: Samuel, é isso aí. Eu imagino Samuel olhando para Davi, Davi olhando para Samuel, todos os irmãos grandão ao redor da mesa, o lugarzinho de Davi, que até então não tinha lugarzinho, mas agora o lugarzinho de Davi vazio, esperando Davi se sentar, todo mundo ao redor da mesa olhando para o menor e dizendo assim: não é possível que Deus vai ungir, não é possível que Deus vai escolher o menino. Aí Deus diz lá do céu: Samuel, pode ungir, que é isso aí. Eu imagino o Jessé falando assim: ô Samuel, vem cá um pouquinho, tu tem certeza que é esse daí? O Samuel disse: Deus falou que é esse aí. Mas Samuel, tem o outro ali que é um pouco maior, ele sim tem jeito para ser guerreiro. Mas Samuel olha e diz assim: não, mas Deus mandou ungir ele. Mas Lucas, tem um monte de concorrência aí, tem um monte de gente melhor do que eu, e por que eu? É que Deus está dizendo assim: eu não me importo com concorrência, eu não me importo com quem está olhando de fora, eu escolhi lá do céu, eu já tinha projetado isso para a tua vida. Mas como assim? Como assim? Eu não tenho condição, não tenho capacidade, eu não tenho como. Tem muita gente melhor do que eu. Aqui tem um problema de você achar-se inferior aos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Efésios capítulo 1 e verso 4 diz bem assim, fomos modelados, dependendo da versão, fomos moldados, fomos projetados no Senhor antes da fundação do mundo. Quer saber uma coisa? Não havia céu, não havia terra, não havia aves, não havia peixes, não havia água, não havia plantas, não havia nada. E Deus já tinha desenhado o teu projeto lá na glória e já estava dizendo: esse é meu projeto. Então não tenha medo. Está com medo do quê? Da concorrência? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro quando eu tinha 10 anos de idade, eu tenho 25 hoje. Eu morava no Rio Grande do Sul, lá no meio da roça. Enquanto eu estava lá no meio da roça, eu lembro que um dia eu olhei para o meu pai, a gente de mãos dadas, a gente trabalhava na roça mesmo, com butinão, a bota até o joelho, calça comprida, camisa de manga comprida para não queimar os braços, chapéu na cabeça, coisa de mãe. Vocês sabem o que é isso? Não se queima, Lucas, não se queima, coloca essas coisas aí. E aí lá no meio da roça eu peguei na mão do meu pai hoje ele é pastor setorial aqui no Vila Nova. Eu olhei para ele e disse assim: pai, um dia eu quero ser pregador igual o senhor. Lá onde eu morava, gente, de vez em quando a gente vai lá, minha avó mora lá ainda. Lá não pega internet, não pega área, não pega nada, só pega pernilongo. Mas mesmo assim, um dia Deus foi lá, olhou para mim e disse bem assim: vou fazer na tua vida. Pegou, me colocou aqui em Joinville, começou um processo na minha vida, fez algo maravilhoso na minha vida, me deu uma esposa maravilhosa, me formei o ano passado numa faculdade maravilhosa, trabalho na minha área, tenho minha casa própria, tenho tudo, e graças a Deus hoje eu levanto as minhas mãos para o céu e digo assim: poderia ter alguém melhor, mas lá no céu Deus já tinha escrito isso para a minha vida. Então não fica estressado, não fica preocupado, Deus já tinha desenhado isso antes de tudo. Mas eu me espanto com a história de Davi. Vamos continuar. Naquele dia, Davi foi ungido a rei. A Bíblia diz que o profeta Samuel ungiu Davi a rei. E quando ungiu, a Bíblia deixa bem claro em 1 Samuel capítulo 17, os versículos a seguir, você vai ver que há um versículo que diz bem assim, e a partir de então, o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Aqui está um grande diferencial para a história de Davi. Eu vou dar uma acelerada, porque eu quero terminar bem no horário. Passou-se um certo tempo, Davi volta para o campo cuidar de ovelhas. O tempo passou. Talvez Davi até pensava: mas Deus me prometeu, por que não acontece? Eu lembro do dia que Deus falou para mim, eu lembro do dia que Deus me prometeu, e por que está demorando tanto?
Eu lembro do dia em que Deus usou o profeta Samuel, foi lá em casa, me ungiu, e por que demora tanto para acontecer? E eu imagino Deus olhando lá do céu e dizendo assim: Davi, enquanto você acha que cuida de ovelhas, eu te preparo para um gigante. Eu não esperava dar glória a Deus mesmo. Enquanto tu acha que só mata ursos e leões, eu te preparo para o teu futuro. Está um dia Davi cuidando das ovelhas lá tranquilão, de repente ele olha, um urso vem chegando. O urso chega e diz assim para Davi: Davi, estou levando uma ovelha. O Davi olha e diz: não leva porque não é minha, é do meu pai. A história vai nos contar, o Davi contando. Você pensa agora, eu já vou chegar nessa parte, mas eu quero me antecipar um pouquinho. Você pensa, um menino com 1,70 m no máximo, eu tenho 1,72 m, era a altura aproximada de Davi, contando para o rei Saul. Saul, o seguinte: um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Pensa, eu aqui contando. Um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente um urso foi atacar as ovelhas do meu pai. Ele pegou a ovelha, eu corri atrás dele, matei o urso e peguei a ovelha de volta. Imagina Saul olhando, dizendo: meu Deus, o piá é brabo mesmo. De repente a história vai nos contar que um leão vem e ataca as ovelhas. A história diz que Davizinho, bem brabo, corre atrás do leão, pega a ovelha, mata o leão e resgata a ovelhinha para si. Agora você pensa comigo, o tempo foi passando. Enquanto Davi pensava que era só prova, dificuldade, era Deus dizendo: Davi, eu estou te preparando. Enquanto você está achando que é dificuldade acima de dificuldade, prova sobre prova, urso sobre urso, leão acima de leão, e você dizendo: Deus não olha mais para mim, Deus não me escuta mais, é Deus lá do céu olhando e dizendo bem assim: enquanto tu acha que eu não estou olhando para você, na verdade eu estou te preparando para algo maior ali na frente. O tempo passou. Certo dia os irmãos de Davi foram para a guerra. Agora lá na guerra eles precisavam de alimento, e é por isso que Jessé chama Davi e diz assim: Davi, pega o alimento e leva para os teus irmãos lá na guerra. Davi pega o alimento, coloca talvez na sua jumentinha e corre para o campo de batalha, só para entregar alimento para os seus irmãos. Quando Davi chega lá no campo de batalha, ele olha, os seus irmãos estão todos atrás da trincheira, e a Bíblia diz em 1 Samuel 17, que no exato momento, se não me falha a memória, verso 25, que Davi chega no campo de batalha, a Bíblia diz que um homem chamado Golias se levantou com os seus 2,9 metros e 90 de altura, se levanta de trás das trincheiras dos filisteus e desafia o povo de Israel. Olha e diz assim: ei, não há um homem em Israel para me enfrentar. Se eu vencer vocês, ou se o nosso exército vencer vocês, vocês vão ser os nossos escravos para sempre. Porém, se vocês vencerem a gente, seremos escravos de vocês para sempre. O que Davi faz? Nada. Porque Davi me ensina uma coisa: nunca compre briga de outros, nunca se meta naquilo que não te leva a nada. Tem um ditado no Rio Grande do Sul: não meta o bico aonde você sabe que é rocha, vai quebrar. Cuidado. Só que daí, ao mesmo tempo, Davi me ensina algo maravilhoso, porque a Bíblia vai nos contar que houve uma murmuração entre os soldados. Um soldado olha para o outro e diz assim: você sabia que quem matar o gigante vai ficar rico, porque o rei vai dar muitas riquezas, vai virar príncipe, vai casar com a filha do rei, e a família vai ficar isenta de impostos? Eu imagino Davi virando e dizendo assim: o que foi que tu falou? Pode repetir? E a Bíblia diz que um soldado repete para Davi. Davi olha para o gigante e diz assim: gigante, tu não é meu problema, tu é minha oportunidade. Não, você não entendeu. Você não é meu problema, você é minha oportunidade. A questão é a forma como você olha para os teus gigantes. O detalhe é que a gente só olha o tamanho dele, mas não olha o que está no outro lado. Porque a Bíblia diz que Davi olha para o gigante e diz assim: se é para ganhar isso, vou matar esse gigante, vai ser agora. A Bíblia diz que falaram: Davi, não seja bobo, matar esse cara, olha o tamanho do homem. A Bíblia diz, Davi diz: não, vou matar ele sim. Foi lá conversar com Saul, chegou para Saul, contou a história do urso, contou a história do leão, disse para Saul: vou matar o gigante. Saul disse bem assim: se tu vai matar o gigante, então coloca a minha armadura. A Bíblia diz, mandão, que Davi colocou a armadura de Saul, um escudo, um capacete, irmão Joali, coloca uma couraça, a sandália, coloca umas caneleiras, umas tornozeleiras, e dá uns 10, 20 metros, e a história vai nos contar, a Bíblia vai nos contar, que Davi volta e diz assim: ó Saul,
esse negócio aqui não serve para mim não. Esse negócio aqui não serve para mim. Saul olha para Davi, talvez, e pensa, fala para ele: ô Davi, como assim? Eu estou te dando espada, estou te dando escudo, estou te dando couraça, eu estou te dando capacete, estou te dando tudo, e você vai para a guerra com o quê? Esse daí é a indumentária, é os apetrechos que usam para um soldado na guerra. Davi olha e diz bem assim: não, mas eu aprendi uma coisa: nunca guerreie com a arma dos outros. Nunca guerreia com a arma dos outros, está funcionando para ele. Aí olha para Davi e diz assim: tá, se tu não vai guerrear com a arma dos outros, vai para a guerra com o quê? Com uma funda. Talvez ele olhe para Davi e diz assim: ô Davi, você só pode estar ficando doido. Só pode estar ficando doido, tu vai para a guerra com uma funda. Vou para a guerra com uma funda. Mas Davi, tem certeza? Tenho certeza. Mas é só uma funda, o gigante está todo preparado com espada, escudo, mas Deus me deu uma funda. Pode parecer pequeno, pode parecer inútil, pode parecer que não é nada, pode parecer pior do que todo mundo, mas se foi isso que Deus me deu, é com isso que eu vou para a guerra. Está com medo do que, meu irmão? Saiba de uma coisa: Deus te entregou algo nas tuas mãos. Deus te deu o dom de cantar, de pregar, de fazer alguma coisa. Deus te deu uma empresa, pode ser grande, pode ser pequena. Deus te deu uma família, Deus te deu vizinhos. Deus te deu algo, alguma coisa Deus colocou na tua mão. E tu pensa assim: mas não é nada, é quase inútil, parece pouco em relação ao que os outros têm. O que eu tenho não é nada. Mas Deus está dizendo: é com o pouco que eu faço você ganhar muito. Porque eu não me importo com o que tu tem, eu me importo com aquilo que eu predestinei para a tua vida. A Bíblia diz que Davi olha e diz assim: não, eu vou para a guerra com uma funda. Foi com a funda que Deus me deu, estou indo para a guerra com uma funda. Sabe qual é o problema? É que a gente acha muitas vezes que as nossas habilidades nos tornam capazes de vencer uma guerra. Mas deixa eu falar para você: as tuas habilidades vão te levar para a guerra, mas o que vai fazer você vencer essa batalha é o poder que vem do alto. Sabe por quê? Porque na hora que Davi foi contra o gigante, todo mundo olhou para ele e disse: está ficando doido, o menino deve ter fumado, cheirado, feito alguma coisa, está ficando maluco, não é que já se viu um negócio desse? Mas a Bíblia vai falar que Davi chega na frente do gigante, e ao contrário dele confiar nas suas habilidades, ele fez uma contraproposta. O gigante olhou para ele e disse assim: não tem homem em Israel? Mandaram para mim um menino? Ô menino, hoje eu vou te matar, e nem teu velório vão fazer, porque eu vou te abrir no meio e te entregar para os animais selvagens. Aí Davi olha para o gigante e diz assim: gigante, você vem contra mim com paus, com ferro, com escudo e com todos esses negócios aí, mas eu vou contra ti em nome da mira que eu tenho com a minha funda. Não. Eu vou contra ti porque eu matei um urso e um leão. Não. Ele tinha habilidade, mas ele reconheceu que as habilidades colocaram ele no campo de batalha. Mas quando ele olha para o gigante, ele diz assim: eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Como diz aquele hino, está se preocupando à toa. Aí está o grande problema que eu acabei de mencionar. A gente acha que as nossas habilidades nos farão vencer, mas as nossas habilidades nos colocam no campo de batalha. O que vai fazer você vencer essa guerra é você olhar para o céu e dizer assim: eu posso ter habilidade, mas a minha força vem do alto. Eu posso ter alguma coisa, mas o poder e a vida é aquele que vem de Deus. E a Bíblia diz que Davi vai e mata o gigante. E só para finalizar, a Bíblia vai nos deixar bem claro que Davi foi ao encontro do gigante, depois dele estar caído. Olha que interessante isso. A Bíblia diz que a pedra deu na fronte, na testa do gigante, porém o gigante caiu com o seu rosto no pó. Eu imagino a pedra vindo daqui e a mão de Deus vindo daqui, ó. Dá-lhe um tapaço nas costas do gigante, taca ele de cara no chão. E aí a Bíblia vai nos contar que o Davizinho vai lá, pastor William, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Pá! Se é para acabar com esse negócio, eu vou cortar o mal pela raiz. E aqui se acaba.
Aqui ele nos dá uma lição maravilhosa. Sabe o que é? Quando tu derrubar esse teu gigante, corta o mal pela raiz. Davi poderia dizer bem assim: vou cortar o braço dele, porque o braço é suficiente para mostrar para Saul que eu matei o gigante. Vou cortar a perna dele, já que tem uma perna bem grande. A perna é suficiente para mostrar para Saul que eu matei o gigante. Mas deixa eu te falar, já vi gente sem perna, já vi gente sem braço, já vi gente sem a cintura para baixo, mas vi gente sem cabeça. Não, esse negócio não funciona. Quando Deus te entregar essa vitória nas tuas mãos, tu vai e corta o mal pela raiz e desfrute da vitória que Deus tem para a tua vida.